Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como classificar os resíduos sólidos. Mas por que a gente classifica os resíduos sólidos? Por que a gente separa em tipos os resíduos sólidos? A gente separa em tipos para poder saber o que fazer com eles. Por exemplo, os resíduos eles podem ser classificados quanto à natureza física em resíduos secos e resíduos molhados. Os resíduos secos são papéis, plásticos, metais, couros, e os molhados são os restos de comida. Conhecendo isso, eu sabendo quais os tipos de resíduo que eu gero, por exemplo, se eu sei que eu gero mais resíduos molhados, que tem alimentos, quer dizer que eu posso fazer uma compostagem. Se eu percebo que eu gero mais resíduos secos, talvez eu possa fazer uma reciclagem. Além dessa caracterização, a gente também divide os resíduos sólidos em material orgânico e material inorgânico. O material orgânico são todos os alimentos, pó, chá, resto de cabelo, ou seja, todo material que não passou assim por um processo industrial, né? Já os materiais inorgânicos são aqueles produtos que passaram por algum processo industrial, são os produtos manufaturados, como plástico, vidro, borracha, tecidos, isopor, lâmpadas, resto de prato. Então, esse material é o material inorgânico. E o material orgânico já é aquele mais ligado aos alimentos, ou seja, a produtos que são de origem orgânica. A gente também classifica os resíduos sólidos quanto aos riscos de contaminação do meio ambiente. Os resíduos eles podem ser classificados em classe 1 e classe 2. Na classe 1, a gente tem os resíduos perigosos, que são aqueles resíduos que têm alguma característica de inflamabilidade, ou seja, pega fogo, corrosividade, que destrói materiais, reatividade, que eles reagem com outros materiais, gerando compostos tóxicos, toxicidade e patogenicidade, ou seja, resíduos que estão contaminados com alguma coisa que possa causar danos à saúde da população ou algum efeito danoso ao meio ambiente. Por exemplo, resíduo que está contaminado com resto de combustível, resto de gasolina. Esse é um resíduo que ele pode ser inflamável, então ele tem característica de inflamabilidade. Por isso ele é perigoso. Ou então resíduo de quem coletou sangue, de quem fez algum teste para saber se está contaminado com algum tipo de vírus. Esse resíduo, ele está contaminado, ou seja, ele pode ter algum patógeno, alguma coisa que cause doença na população. Por isso ele é considerado resíduo perigoso. Os resíduos hospitalares são resíduos perigosos, né? Os resíduos de serviço de saúde. Ou então algum resíduo com sangue, resíduos dos nossos curativos que a gente faz em casa, são resíduos que podem estar contaminados. E por isso eles são considerados perigosos. Outro exemplo é o óleo de cozinha. Ele é um resíduo tóxico e inflamável. O óleo usado de cozinha. Então, ele é um resíduo perigoso. As pilhas e baterias, elas têm resíduos tóxicos, por isso elas não podem ser misturadas ao lixo comum. Elas também são resíduos perigosos. Além dessa classificação, a gente também tem a classe 2A, que são os resíduos não inertes, e a classe 2B, que são os resíduos inertes. Os resíduos não inertes, ou seja, são aqueles que não ficam parados. São aqueles que, em contato com a água, tiveram algum de seus constituintes solubilizados. Ou seja, é algum resíduo que, quando ele entrar em contato com a água, ele vai se dissolver e vai mudar as características da água. Por exemplo, papel, gordura, resto sanitário, bagaço de cana, resto de comida. Quando esses resíduos entram em contato com a água, eles se dissolvem na água e vão ter alguns seus constituintes, vão ser solubilizados na água e vão poluir aquela água. E os resíduos inertes
são aqueles que não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados. É aquele material que, mesmo se misturar com a água, ele continua do mesmo jeito. Por exemplo, metal. Se você jogar uma latinha na água, ele não vai mudar. Ele é inerte. Ele fica parado lá. Ele não vai se dissolver na água. Ou, por exemplo, vidro. Se a gente jogar um vidro na água, ele não vai se dissolver na água. Então, ele é considerado inerte, parado. Então, os resíduos, eles sempre vão estar em uma dessas três classes. Ou, primeiro de tudo, a gente olha se ele é perigoso. Se ele é perigoso, beleza, classificou como perigoso. Aí o resíduo não é perigoso. A gente olhou lá e ele não é perigoso. Então, ele pode ser inerte ou não inerte. Aí a gente vai pensar se ele se solubiliza ou não na água. Por exemplo, vamos pensar aqui em entulho de construção civil. Resto de construção civil. Resto de construção civil é um resíduo perigoso? Não, ele não é corrosivo, ele não é inflamável, ele não é reativo, ele não é patogênico, então ele não é um resíduo perigoso. Então tá. Então ele é um resíduo não inerte? Se eu colocar o resíduo da construção civil na água, o entulho da construção civil na água, ele vai se solubilizar e mudar as características da água? Não. Então, se ele não é perigoso, se ele não é não inerte, ele é um resíduo inerte, classe 2B. É assim que a gente classifica. A gente sempre olha primeiro se é perigoso ou se ele é não inerte. Se ele não se encaixou em nenhuma dessas duas, ele é um resíduo inerte. Um resíduo ele não pode ser perigoso e não inerte. Não, não existe isso. Ou ele é perigoso, ou ele é não inerte, ou ele é inerte. Então, perigoso, aqueles que causam danos à saúde, que é corrosível, inflamável, que é patogênico, que é reativo, que é tóxico, resíduo perigoso. Resíduos não inertes são aqueles que não ficam parados, ou seja, que quando a gente mistura com a água, eles vão se solubilizar e mudar as características da água. Por exemplo, o resto de comida. Ou óleo. Não, óleo de cozinha, assim, uma gordura. A gordura de quando a gente faz comida. E a gente também tem os resíduos inertes, que são aqueles que não se solubilizam, que ficam parados, como metal, vidro, resto da construção civil, rocha. Além disso, a gente também pode classificar os resíduos quanto à geração, ou seja, onde ele foi gerado. A gente tem os resíduos domiciliares, que são gerados nas casas das pessoas, que tem muito vidro, embalagem, papel. Não costuma ser um resíduo perigoso, mas é um resíduo que é gerado em muita quantidade. A gente também tem os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, né? Lembrando que os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, se ele é gerado em pouca quantidade, ele é de responsabilidade da prefeitura fazer a coleta. Se o estabelecimento comercial gera em muita quantidade de resíduo, aí não é responsabilidade da prefeitura. Aí o próprio estabelecimento tem que providenciar a coleta. Se ele produz até 120 quilos de resíduo num dia, é responsabilidade da prefeitura. Se ele produz mais do que isso, aí não é responsabilidade da prefeitura. Por exemplo, uma loja que vende roupa, o resíduo dela vai ser sacola, plástico, papel, né? Vai ser em pequena quantidade, então a prefeitura faz a coleta. Mas, por exemplo, um grande supermercado que vai gerar uma grande quantidade de resíduo, aí já não é mais responsabilidade da prefeitura fazer essa coleta. A gente também tem os resíduos de limpeza pública urbana, que é aquele que da limpeza das feiras, das praias, das ruas, da varrição das ruas. A gente tem os resíduos agrícolas, que são produzidos nas áreas de plantio, e lá geralmente não tem coleta. Quem faz a destinação é as próprias pessoas de lá. Geralmente é um resíduo que não é, que é pouca quantidade, é um resíduo mais orgânico, então eles costumam enterrar ou incinerar. A gente tem o resíduo das indústrias, que pode ser um resíduo tóxico. Nesse caso, as próprias indústrias têm que fazer a coleta, têm que fazer o tratamento desses resíduos. A gente tem os resíduos da construção civil, e quem é o responsável é a pessoa que está construindo, né? Ela é a responsável por alocar aquelas caçambas, e aquelas caçambas vai ser depositado lixo e a pessoa paga depois para dar a destinação final, ou para usar como aterro, ou para levar para os aterros sanitários e lixões.
A gente tem o resíduo produzido nos portos, nos aeroportos, nas rodoviárias. Esse resíduo é considerado resíduo perigoso, porque as pessoas que estão passando por esses portos, pelas rodoviárias, elas podem estar com alguma doença, né? E esse resíduo que é produzido nesse local, ele tem que ser incinerado para as pessoas não terem contato com ele. A gente tem os lixos especiais, que é lixo de pilha, lixo de pneu, e a gente vai falar sobre como coletar esses resíduos nas próximas aulas. E a gente tem os famosos resíduos de serviços de saúde e hospitalar, que são aqueles que é gerado na área da saúde, em clínica dentária, em farmácia, em laboratório. E esse resíduo, ele pode ser de duas formas. Ele pode ter patógenos e uma parte deles pode não ter patógeno. Por exemplo, o que é patógeno? São micro-organismos que causam doenças. Por exemplo, um papel de um prontuário, ele não está contaminado, teoricamente, né? Se ninguém tossiu lá com coronavírus. Então, esse é um resíduo comum. Agora, se é um material resto de seringa, que pode estar contaminado, algodão, esses resíduos eles não podem ser misturados ao lixo comum e eles têm que ser coletados separadamente, porque eles podem contaminar o meio ambiente e as pessoas que manuseiam eles. E a gente vai falar sobre eles ao longo da disciplina também. Agora, só para vocês saberem os tipos, né? Então, é praticamente isso. O lixo hospitalar, a gente pode classificar ele em 5 formas. A gente tem os resíduos que podem ser infectantes no hospital, os resíduos químicos, a gente tem resíduos radioativos e a gente tem os resíduos comuns, que é resto de comida, de paciente, resto de papel. E esse resíduo comum, ele não precisa estar separado, não precisa estar misturado ao resíduo que vai causar doenças. Ele pode ser separado e fazer a coleta normal. Já os resíduos que podem causar doenças, como os perfuro-cortantes, que é seringa, esse material ele tem que ser separado. Mas a gente vai falar de tudo isso ao longo da disciplina. Hoje é só para vocês reconhecerem os tipos de resíduo, tá bom? Então, um abraço e fiquem em segurança e façam a atividade.